Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje vamos fazer um analisando o inglês do Wagner Moura. Então bora lá! Mas antes, se você ainda não tem o meu e-book 10 segredos para falar inglês, totalmente gratuito, baixe, primeiro link aqui da descrição. Então vamos lá para o nosso quadro analisando o inglês. Se você não conhece, basicamente eu pego aqui um vídeo de algum brasileiro ou não nativo da língua inglesa, mas geralmente brasileiro, falando inglês para que a gente possa analisar e aprender, né, com o vídeo. Ver o que a pessoa tá fazendo de certo, o que tá fazendo talvez de errado, que pode, né, melhorar. E isso sempre pra gente aplicar no nosso inglês, né? Sempre, sempre, nunca pra criticar a pessoa, até porque ela tá falando inglês, né? A gente não tem por que criticar a pessoa. Mas pra gente conseguir analisar através de uma outra pessoa o que a gente também precisa melhorar no nosso inglês. Às vezes a gente analisar de fora ajuda bastante. Então vamos lá, Wagner Moura, ele, né, já fez vários filmes lá fora. Essa entrevista que eu peguei dele, inclusive, é bem recente. Peguei um vídeo bem recente, inclusive ele tá bem diferente, eu acho que pro papel do seriado, filme, enfim, que ele tá fazendo. Ele precisou mudar um pouco. Eu fiquei, gente, nem reconheci. Mas vamos lá analisar o inglês dele. Can you talk about, kind of like the struggle inside of him? Yeah, it's an interesting character we kind of know. Então ele começa aqui, Cintia, ele já começou gaguejando, meu Deus do céu, o inglês dele está péssimo, não tem nada a ver. Essa hesitação que ele teve é uma hesitação normal, de quando a gente falamos, logo hesitamos. É super normal, eu vejo que tem muita gente que fica preocupada com isso, então eu achei legal falar sobre isso. Hesitar, gente, é super normal. Às vezes, assim, vou pensar, né? Tipo, acho que sim, tá vendo? Eu hesito. É normal. Então você não tem que falar assim tudo. É até difícil, eu não consigo nem pensar. Então você não precisa falar assim, porque se você hesitar, meu Deus, quer dizer que você não é fluente naquela língua. Você tá advogada, dona Florinda, eu vou comprar um pirulito lá na venda. Tá vendo como tá esquisito? Então hesitar é super normal, falar pausadamente, ter altos e baixos. Isso é normal e isso é bom. Isso deixa a sua fala mais natural. Então não tente falar tudo assim, reto, meu Deus, sem hesitar, porque não vai funcionar. Fica até esquisito. Esse gaguejar que ele teve, essa hesitação, é normal da fala. Não é porque ele não sabia o que falar em inglês, mas ele tá pensando no que falar. É só isso. Eu acho interessante falar isso porque tem gente que fica muito preocupado com isso. Ai, meu Deus, hesitei, vão achar que eu não falo inglês. Nada a ver. Can you talk about, kind of like the struggle inside of him? Yeah, it's an interesting character It's an interesting character. Tá vendo? Ele tá só hesitando. É super normal, tá? Uma coisa legal também. It's an interesting character. Character. Você vai ver, eu já assisti na entrevista, então você vai ver muito durante a entrevista aqui esses altos e baixos. Gente, isso é muito bom pra trazer naturalidade. Às vezes eu vejo muitas pessoas que falam inglês muito bem, mas que falta isso pra ficar assim, pra dar aquela cereja no bolo, sabe? Mas também, calma, se você tá assim no começo, se você é iniciante, não acho que é uma coisa que você deva super se preocupar. Você tem que primeiro se comunicar em entender, construir suas frases, o básico, tá? Essa entonação é uma coisa que a gente vai ganhando com o tempo. Mas pra quem já é um pouquinho mais avançado, saiba que se você incluir isso aqui, já vai dar aquele tchan que parece que você é mais fluente, sendo que você não aprendeu nenhuma palavra a mais, você só melhorou a sua entonação. We kind of know, we get to know Dan like little by little, because I think that Tá vendo? Novamente ele hesitou, mudou a frase. Gente, você pode também, tá? Você começa a falar a frase de um jeito, você vai lá e troca. A gente faz isso no português o tempo todo. Então não tem problema nenhum. Ele usou também o little by little. Achei legal porque ele usa aqui muitas palavras, muitas expressões que dá pra ver que ele usa a língua, que é do dia a dia mesmo, sabe? Então, às vezes a gente fica muito preso àquelas frases bem certinhas, né? E a gente esquece de explorar um pouco. Não é nem que little by little seja uma expressão, mas dá pra ver que é uma pessoa que tem contato com a língua, tá? Por isso que eu falo sempre pra vocês terem muito contato. A gente vai aprendendo essa forma mais natural de falar e não fica só naquelas frases que começam com I have blá blá blá, she is blá blá blá, entende? Você vai aprendendo variações. Então, little by little, né? Um pouquinho, de pouco em pouco. But little by little,
hour by hour. In the first episode, we know that he's coming back from We know that he's coming back. We know. Tá vendo? Isso é a entonação. Isso é o alto e baixo da língua. A gente também tem isso no português. Eu, assim, acho que no inglês a gente tem um pouquinho mais. Português eu acho que é um pouco mais reto, talvez. Não sei. Mas no inglês a gente tem um pouco mais desse we know. Então isso é importante, tá? Oh, we know. We don't know. leave of absence. We don't know why. We don't know why. Tá vendo? Você não fala we don't know why. We don't know why. We don't know why. Né? Deixa fluir. Deixa subir, descer. Mas, gente, como que eu aprendo isso? Como que eu sei que eu tenho que fazer isso no why e não no we? We don't know why. We don't... Ficaria estranho. Sim, a entonação da língua, ela tem momentos certos pra você fazer. Cíntia, como que eu sei isso? Contato. É você pegando como os nativos falam. Vendo muito conteúdo de nativos, então séries, filmes, aquilo tudo que vocês já sabem, tá? Mas sempre variando, não ficar só filme, só série. Não, filme, série, podcast, vídeo no YouTube, tudo que você puder variar assim, bom. Mas sempre prestando atenção como as pessoas falam e tentando repetir. Eu comecei a implementar muito a entonação no meu inglês quando eu percebi a entonação numa fala de um personagem, de um episódio. Eu percebi a entonação, eu ia lá e falava do mesmo jeito, para que meu cérebro fosse assimilando. Porque, gente, é diferente você ouvir e falar assim, entendi a entonação. E você ouvir e repetir em voz alta. Não é a mesma coisa, você precisa repetir em voz alta, faz toda a diferença. Você precisa externalizar mesmo, para que você absorva mesmo aquilo, tá? E comece a usar também, e não só entender, capite? We know there's something wrong there, but I think it's a character that gets traction like from episode 3 on. Gets traction from episode 3 on. A gente vê muita entonação aqui. Isso que deixa o inglês dele muito natural. Mas, Cíntia, eu consigo ver que ele não é nativo. Tudo bem, realmente, ele não é nativo. Por isso que você consegue ver que ele não é nativo. É isso que acontece. E eu vejo que muita gente fica preocupado com isso. Mas, gente, ele fala inglês fluentemente. Arriscaria dizer perfeitamente, pelo que eu vi aqui. Durante a entrevista inteira, eu não vi ele cometer um erro gramatical. Teve um no finalzinho que ele até erra assim, mas depois ele já conserta. Então, tranquilo, porque isso a gente faz no português o tempo todo também. A gente vai conjugar o verbo, conjuga errado e volta, conjuga certo. Isso é normal. Mas assim, fala inglês perfeitamente, se comunica, a pessoa com quem ele tá conversando entende ele claramente. Isso é muito importante. Então, nesse caso, o sotaque dele não interfere em nada. Isso só mostra que ele não é nativo. E realmente, ele não é nativo. Ele teria que nascer de novo em outro país para ser nativo. Mas ele fala inglês perfeitamente. That's when you know that he has a kid, that he's struggling to take care of that kid by him. He has a kid by himself. Tá vendo? Ele vai fazendo essa entonação a cada final de frase porque ele tá enumerando alguns acontecimentos, alguns fatos. A gente vai sempre fazendo essa mesma entonação. Cíntia, mas como que eu vou aprender isso? Por observação, gente. Eu também não tive uma aula assim. Gente, aula número 1 de entonação. Não tive. Eu fui aprendendo por observação. Então, assim, você não vai aprender por observação em um mês, né? Isso é ao longo de meses, anos estudando inglês, tá? É claro que você não precisa ter a entonação para ser fluente, não necessariamente. Você pode ali, naturalmente você vai ter um pouquinho, porque se você chegou à fluência, quer dizer que você já tá nessa jornada há um tempo e você teve muito contato com o inglês, então naturalmente você vai ter um pouquinho, mas não que você precisa ter uma entonação super boa como a dele para ser fluente. Nada disso. That he is an alcoholic, you know. So it's a great character because he's a good journalist. He's a good. Ele falou good de uma forma muito boa, a pronúncia é muito boa. And I love that he's a good journalist because I am a journalist too. My background is in journalism, and I love. I mean, mas Cíntia, você não acabou de falar que ele tem sotaque? Como é que a pronúncia dele é muito boa? Porque sotaque e pronúncia são coisas diferentes. Ele tem uma pronúncia excelente, impecável. Porém, eu ainda consigo perceber o sotaque dele de brasileiro. Inclusive, vou deixar linkado aqui um vídeo que eu falo da diferença de pronúncia e sotaque, pra você entender que é diferente. Everything about journalism, I think it's a very good moment. A única palavra que, não saiu assim, on point, foi journalism. Porque faltou um pouquinho do zm no final, journalism. Everything about journalism, I think. Eu senti que ele comeu um pouco, mas assim, um nativo também poderia facilmente fazer isso.
e ninguém estaria julgando, né? Então não vou julgar, é só uma observação. Good moment to talk about journalism when, you know, A moment to talk. Talk é uma palavra que a gente bota muita entonação também. I think it's a good moment to play a good journalist. But A good also, journalist. as an actor, it's amazing to play a good journalist that is completely out of his center. He's a guy who's trying to get back, like Kirby. You know, they look at each other and they recognize in each other. This is the beautiful thing I think about this show, is that the relationship of these two characters that recognize in each other something very similar. You know, they have similar... Recognizing each other something very similar. Tá vendo? Que não é uma coisa reta. Então, acho que assim, o que a gente pode melhor tirar desse analisando é a entonação. É o que a gente pode... Assim, se a gente conseguir aplicar um pouquinho no nosso inglês depois de ter visto esse vídeo, né, vocês conseguirem aplicar, já vai ter valido a pena. E lembre sempre, gente, melhorar o inglês é little by little, né? A expressão que ele usou. É pouquinho em pouquinho, é você assistir um vídeo aqui, melhorar uma coisa aqui, melhorar outra coisa ali. Estar sempre estudando constantemente, porque só essas dicas, se você ficar só pegando diquinha no YouTube, não vai chegar em lugar nenhum, já te garanto isso. Cintia, eu só vivo de dica. Não vai ficar fluente, tá? Você precisa de uma rotina de estudo, você precisa estudar, você precisa de constância, você precisa de algo sólido. E essas dicas vão somar no seu inglês de uma forma incrível. Mas só de dica, não é... Dica só não enche barriga do inglês não, hein? Similar scars and they're trying to get their lives back on track. Back on track. Tá vendo a entonação? Isso faz você ter a percepção de que ele fala inglês muito bem. Sendo que ele não tá usando palavras super rebuscadas, ele não tá usando estruturas super, meu Deus, mirabolantes. Ele usou, assim, algumas palavras mais específicas, talvez você não saiba os significados, ou wounds, que é tipo feridas e tal. Um pouquinho mais rebuscado do que o feijão com arroz, digamos assim. Mas ele tá usando palavras bem simples, né? Nada demais. Agora, quando você coloca tudo isso com entonação, com, né, clareza, calma, confiança, isso tudo faz você parecer que você fala até muito melhor. Às vezes você sabe mesmo, você tem o mesmo conhecimento que ele. Você fala, nossa, Cintia, eu não sinto que eu falo tão bem assim. Né? Então é isso que a gente pode aplicar. It becomes more personal. He really wants to help that. É aqui que eu falei, he really want to. Aí ele volta, he really wants. Porque é he, então precisamos do want, né? He really wants to help that. Acho que a gente pode parar aqui, senão vai ficar muito grande o vídeo. Mas assim, ele fala inglês muito bem, ele tem muita confiança. Mas a gente sabe que isso daqui é resultado de anos falando inglês. Eu sei que o Wagner Moura já fala inglês há muitos anos. Então, se você pegar vídeos dele mais antigos, você vai ver que ele falava bem, mas talvez faltava um pouco de entonação. Ele falava bem, mas talvez errou alguma coisa. Aí, se você for voltando, né, você vai ver que tem uma certa evolução. Então saiba que, principalmente depois que você já é fluente, você vai melhorando um pouquinho todo ano. Digamos assim, nossa, sentiu um pouquinho todo ano? Sim. Exatamente. Mas quando você não sabe nada, em um ano, você pode mudar tudo. Com certeza. Isso acontece muito com os meus alunos, inclusive do Caminho da Fluência. Em um ano, eles chegam num nível de conseguir conversar com um nativo. Exatamente. Por quê? Porque você sai do nada, então você consegue aprender muito, assim, em um ano. E aí depois você vai refinando o seu inglês com certeza. Mas saiba que isso precisa de uma rotina sólida, consistente, conversação, precisa praticar outras habilidades, você precisa quebrar a cabeça, procurar pronúncia de palavras e tá ali todo dia ou praticamente todo dia empenhado em fazer isso um pouquinho todo dia. Não é que você precisa passar horas, um pouquinho todo dia. Saiba que só de dica não vai dar, tá? Você precisa sim de uma rotina. Inclusive vou deixar um vídeo aqui pra vocês de como montar uma rotina de estudos, tá? Caso você não tenha ainda. E você vai ver os resultados, pode ter certeza disso. E esse vídeo é pra uma forma de inspirar, né? Saber que ele não nasceu falando inglês e foi uma jornada de anos pra ele chegar aqui, né? Então não se sinta mal, ai, Cintia, mas eu não falo como ele, tá vendo? Não tem que me sentir mal. Talvez você ainda não empenhou toda a dedicação que ele empenhou pra chegar aqui. Por isso que você ainda não tem um resultado como o dele. Então saiba que é prática, 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 tá? Então, resumindo, deita no inglês. You're goddamn right.
Então é isso, gente. Se você gostou, deixa um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal e deixa mais sugestões de analisando o inglês. Mas sabe que eu já fiz vários analisando inglês, só digitar aqui no YouTube, analisando inglês, Cíntia Sabine, que você vai achar vários, tá bom? That's it, see you, bye bye.